Então vamos lá, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 7. De onde você estiver nos acompanhando, compartilhe também esse culto para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Duas coisas: não deixe que os espinhos te sufoquem, nunca desista, não entregue os pontos, nunca levante a sua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, a parábola de Jesus. Por enquanto eu quero ler apenas o verso 7, que Jesus diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus contou essa parábola dando o exemplo de 4 tipos de terrenos, e um deles caiu entre os espinhos. Eu leio, toda a igreja repete comigo em voz alta, com muita fé no teu coração, que diz assim: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Não deixa os espinhos te sufocar. Não deixa nada sufocar a tua vida. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando. Eu sei que Deus já está falando com muitas pessoas agora. Respira. Cada um sabe o espinho que tem enfrentado. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Deus querido, Pai bendito, Senhor dos céus, Senhor da terra, das nossas vidas, abra os céus sobre este lugar. Usa o meu coração, a minha vida. Abençoe cada pessoa que está aqui presencialmente, agora ao vivo, pessoas que assistem, outras que vão assistir depois. Cada vez que essa pessoa assistir, ouvir essa palavra, o Senhor entre e traga cura, libertação, sinais, prodígios, maravilhas. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Vamos ter o assento. Procuro não me estender, mas eu quero que você entenda. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é espinho, porque desde pequenininho a gente já ouviu falar e sabe ter visto em alguma plantinha, numa planta, numa rosa, numa flor que tem, ela é flor, mas também tem espinho. Pode ter visto um cacto. Mas vamos falar aqui de espinhos, literalmente falando. Quem já aqui na igreja, ou você que nos assiste, já foi cravado por um espinho, ou tomou uma espinhada, vamos falar no popular, e aquilo inflamou. Quem já? Levanta a mão, tomou uma espinhada. Porque nós estamos na capital, quase não vê espinho. Israel nunca tomou uma espinhada e vai pescar comigo lá no interior. Vou furar tu quando for da próxima vez, Israel. Não pode não. Não existe. Está vendo? Deixa eu já começar lá para a minha cidade. Lá na minha cidade, além desses que aqui na capital chama cato, nós temos lá o mandacaru, o xique-xique. Vocês conhecem, que dá até uma coisinha assim, ele é grande. Mas esse aí a gente já sabia, não chegava perto para essa espinha não. Lá tem outro espinho, tem um espinho de joá, tem um espinho de jurema, tem unha de gato, quem me assiste sabe, e tem um espinho chamado espinho de braúna, não sei se vocês já viram falar. O espinho de braúna, a braúna é uma árvore bem grande, ela tem um tronco largo e ela fica alta, ela tem um espinho assim. E aí chove na nossa cidade e tem umas passagens molhadas na época das chuvas, quando vem bastante chuva, louvado seja o nome do seu Deus. Aquilo enche, às vezes a gente passando ou descalço ou com um chinelo simples havaiano, quando pisa no espinho daquele, ele atravessa o chinelo tudo, ele entra no calcanhar ou no pé, ele entra mais aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, ele entra. Aí, querido, você vai saber o que é dor. Aí quando ele entra, a maioria das vezes ele quebra lá dentro. Começa a chorar não, viu? Ele quebra lá dentro. Naquela época a gente não tinha esse negócio de ir para o hospital, lá nem tinha esse socorro assim. Chegava em casa para a mãe da gente pegar uma agulha grande, aí tome mais choro para poder tirar. E quando não tirava, já tomou uma dessa nisso já. Ficava lá dentro, aí ele inflamava, tinha aquele pulso, e tome dor, de noite você não dormia, ele fazendo assim, ó, e latejando. Aquilo era um espinho, literalmente falando, um espinho na carne. Ou
Alguém simplesmente foi comer um peixe com espinho, furou a garganta, se engasgou. Não tem coisa pior, a pessoa passa mal. As pessoas inventam tanta coisa, come farinha, come aquilo, come... A gente botava logo, era uma banana, um pedaço maior que você podia engolir, que descia. Mas eu quero que você entenda isso. A sensação que é como é ruim. É o espinho, literalmente o espinho na carne. Ou simplesmente um espinhozinho de carrapicho. Aqui na capital tem, às vezes eu dou uma volta com o meu cachorro, ele chega em casa de espinho de carrapicho. Esses dias o menino estava também com espinho, que eu fui passear com ele. Ele não faz muito não, mas quando ele pega assim na pontinha do dedo, ele entra e incomoda aquilo, viu? Às vezes dá uma verruga. Então eu quero que você entenda o espinho na carne. A palavra de Deus mostra que o apóstolo Paulo teve um espinho na carne. Ele viu a glória de Deus e ele começou a contar da glória de Deus, a falar. Tá ligado não? Esse retorno, pastor Betão, tá ligado não? Acho que não está não. Contar que ele viu a glória de Deus, aí Deus deu para ele um espinho na carne e ele começou a sofrer. E o texto diz que ele orou várias vezes pedindo o socorro de Deus. Deus disse, a minha graça te basta. Vai entendendo. Nós estamos saindo do espinho literalmente na carne, da machucado, indo agora para o espinho espiritual, que incomoda tanto quanto da carne, até vezes mais. O apóstolo Paulo vai dizer isso. É a pessoa se está sufocada, é a pessoa está angustiada, até mesmo com os próprios espinhos, que eu vou já te mostrar o que é o verdadeiro espinho. O espinho que a pessoa tem na própria carne, o seu ego, o seu pecado que lhe sufoca. Jesus vai contar essa parábola e ele vai falar de 4 tipos de terreno, um deles é o espinho, que nós vamos aprender muito aqui, e eu quero compartilhar com você esse texto, aqui no Mateus capítulo 13, o versículo 1 e diante diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, o menino tem voz ali, viu? Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E vamos agora entender, eu sei que você já deve ter ouvido, mas cada vez que eu medito nessa parábola do semeador, Deus fala comigo de uma maneira tremenda. E não será diferente com você. Olha só, Mateus 13, 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu, onde nós lemos agora, entre espinhos. E os espinhos sufocaram, os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o Senhor disse. E cercando deles de seus discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? A primeira revelação que nós vamos ter aqui, o primeiro privilégio que nós temos, e já meditei nisso muito e quero trazer isso para você. Você que me assiste, você que me ouve agora, você é um privilegiado. Eu quero mostrar isso. Todos que param para ouvir a palavra de Deus é um privilegiado, é um aventurado, é uma pessoa muito feliz. Jesus pregava outro dia na sinagoga no sábado. Uma mulher se levantou e disse: bem-aventurado é os peitos que tu mamaste. Jesus disse: não, bem-aventurado é você que ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós meditamos, que nós lemos, nós somos bem-aventurados, nós somos bem-sucedidos, nós somos abençoados. Então Jesus vai dizer outro detalhe aqui que nós vamos aprender.
os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus vai fazer essa comparação entre nós e as pessoas do mundo, entre aquelas que não querem cultuar, que não querem buscar Deus. Porque mesmo aqueles que vêm na igreja, eles querem mais lazer do que estar na presença de Deus. Querem mais curtir o mundo, passear do que a presença de Deus. Querido, não que é errado, é tão bom tirar umas férias, passear. É tão bom você visitar os seus parentes. É tão bom você ir para uma chácara, é tão bom você ir para uma piscina. É tão bom você ir, sei lá, ir para o mar. É tão bom você descansar, é direito. Mas o que você não pode colocar isso é a maior do que a vontade de servir a Deus. Porque o que eu conheço de gente que, se for para passear, ela está sempre disposta, mas para buscar Deus de maneira nenhuma, só na hora da dificuldade. E é aí que vão vir as consequências. Aí o Senhor vai mostrar esse privilégio que nós temos. O versículo 11, 10. E aconteceu, e cercando-se dele os seus discípulos, disseram os discípulos: por que falas por parábolas? O 11. Ele respondendo disse-lhe: porque a vós, olha o privilégio que nós temos, você está tendo agora. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles lhes não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Porque por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cures. Diga glória a Deus. O Senhor disse: a diferença é que vocês já entendem, vocês estão aqui, mas a eles não. A pessoa que é do mundo, ela não quer ouvir a palavra, ela quer mais curtir. Isso é conversa já de pastor, já ouvi isso aí. Ela não para dar ouvidos, para se alimentar, mas para outras coisas seculares ela para. Ela até se assenta para assistir os 90 minutos até 1 hora de futebol, mais de 2 horas, né, de futebol. É só o primeiro tempo, alguns acréscimos, quase 2 horas de futebol. Ela para assistir, sei lá, qualquer outra programação, mas não para dar ouvido a Deus. Por isso que o Senhor diz: eles ouvem e eles não entendem. Mas a vocês não, o 11. Vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Você já observou uma coisa? Se você ainda, que me assiste, não se batizou ainda, e Deus tem esse propósito para você, você até lia a Bíblia, aí você entendia, mas não era. Quando você se batizou, você passou a entender melhor? Você já fez essa comparação? E às vezes você medita na palavra, e quando você chega na igreja, o pastor prega a mesma palavra e explica, você entende direitinho. Por isso que Jesus disse: a vocês é dado a compreender. Aí Jesus vai explicar cada detalhe aqui da parábola. O versículo 16, vamos continuar aqui. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Você está sendo abençoado agora porque você está ouvindo e está vendo também. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver os que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E escutai vós, pois, a parábola do semeador. É agora que eu vou chamar mais a sua atenção para nós ouvirmos essa parábola. E você tomar essa lição de vida e ser abençoado em nome de Jesus. O versículo 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Não foi que as aves vieram e comeram? A pessoa escuta, mas entra aqui e sai aqui.
ou ela não dá nem a máxima atenção, ela não entende. Aí o diabo vem e rouba o que ela ouviu. Por que o diabo rouba? Porque ela ouviu, ela não entendeu e ela não fez questão de entender. Ela não procurou entender. Querido, eu leio um texto da Bíblia e quando eu não entendo, eu leio de novo. Se não entender, eu leio de novo. E aí eu até perguntar para alguém sabe que está entendendo aquele texto. Porque eu não vou deixar o maligno roubar o que Deus tem para mim. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas têm perdido a bênção porque o maligno tem roubado. O diabo, Satanás e seus demônios, que enquanto eu estou pregando agora, os anjos de Deus também estão assistindo, os demônios também estão. E os demônios para roubar as bênçãos, porque a pessoa está tão preocupada que ela não escuta. Ela ouve a palavra, mas ela não entende. Versículo 19, o maligno rouba. Versículo 20, porém o que foi semeado ao pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem em si raiz, não tem raiz em si mesmo. É aquela pessoa fogo de palha. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Segura esses dois aqui. Tanto que foi semeado nos pedregais, que é aquela pessoa que recebe, mas ela não tem raiz em si mesma, ela não tem firmeza. Ela é aquela pessoa que é levada por todo o vento de doutrina. Ela não tem certeza quem ela é. Vai na igreja, fulano está indo na igreja de crente, aquilo não presta, é mesmo, ela dá ouvido a todo tipo de coisa, aí ela já não vai mais. Porque ela não tem convicção de quem ela é. Pessoas assim não conquistam nada, próprio negócio nada, porque ela não tem firmeza, vem as lutas, o inimigo vai investir e ela perde. Essa que é semeada entre as pedras, tinha pouca terra, a semente logo nasceu, mas ela não pôde dar fruto. É aquele tipo de pessoa que não tem raiz em si mesmo, não tem convicção, não tem firmeza, não tem pulso firme. Ela é levada pelos ventos de doutrina. O 20 diz, porém o que foi semeado ao pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Esse é as preocupações do mundo. É um parecido com o outro. As preocupações do mundo sufocam e eles não querem saber da palavra. Aquilo que eu disse no início, dá mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Aí vem os espinhos que sufocam. Que espinhos são esses? Literalmente que a gente falou, o espinho na carne e seus próprios espinhos. Porque existem pessoas ásperas, existem pessoas espinhentas, existem pessoas mandacaru, cactos, existem pessoas chique, que você não pode encostar nela. Existem pessoas que elas expilem espinhos nas pessoas. Você fala, elas já jogam os espinhos. Ela é assim, não me toque. E os próprios espinhos dela estão sufocando. Porque ela não escuta ninguém. Ela não ouve ninguém, ela só quer saber do mundo, as coisas do mundo. A própria razão dela, ela só quer saber daquilo que ela pensa que é do jeito dela. Mas ela não dá ouvido às coisas de Deus. As pessoas de Deus falam, ela não dá ouvido. Mas a do mundo, ela dá ouvido. Aí o versículo de número, continuando aqui, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Ah, Senhor, entendi. Agora eu entendi a tua palavra. Ouve e compreende a palavra e dá fruto. E o fruto, um produz 100. A pessoa que ouve, ela produz a totalidade de 100%.
outro produz 60 e o outro produz 30, está dizendo aqui. Quando a pessoa entende a palavra, ela vai produzir no mínimo 30. As coisas passam a dar certo para ela. É aquilo que nós falávamos outro dia lá em Tiago. Aquele que ouve a palavra, ele prospera, mas aquele que despreza é como o varão que olha a sua imagem no espelho, contempla, logo se foi porque se tornou vaidade. Mas o que ouve e pratica, isso permanece de pé. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Então se coloque de pé no teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria. Diga glória a Deus, glória ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Reflita sobre isso. Não deixe nada te sufocar. Eu chegava para você tomar posse, você que me assiste. Eu conheço todo mundo no bairro onde eu moro, eu falo com todo mundo. Eu não sei o nome das pessoas, mas eu falo com todo mundo porque eu fui ensinado assim. Aí tem um rapaz do material de construção lá, que a gente comprava lá. Ele tem um preço muito bom, o pastor Beto até foi lá comigo, né? Aquela material de construção na avenida lá, né? Trabalhava ele com a família lá. Aí eu estava no mercadinho, que é em frente, e ele estava lá. E eu olhei para ele. Como é bom a gente servir a Deus. O Espírito Santo me mostrou a tristeza dele, abatido. Cuidado, as pessoas dizem, Deus me revelou. Deus mostra as coisas para a gente. Só que eu sugeri, mas eu não falei o que estava acontecendo. Mas eu olhei para ele e eu disse assim para ele: levante sua cabeça. Ele nem viu que eu estava olhando para ele. Diga, levante sua cabeça, que Deus é com você. Desanime não. Ele começou a chorar. Meu irmão, obrigado. Você não sabe, eu precisava dessa palavra. Eu digo, vai, o Senhor é contigo. Aí quis contar, eu digo, eu já entendi tudo, eu disse para ele. Mas desista não. O Senhor me mostrou que era problema no casamento. E aí me mostrou a história, que eu sei a história todinha sem ninguém me contar. Eu sei o que aconteceu. Mas não fica a pessoa, vai estar revelando. O Espírito de Deus me mostrou. Mas não fiquei dizendo na vida, aconteceu isso, eu só disse, Deus é com você, levanta a cabeça. Ele com o filhinho dele. Passou uns dias, ele disse, vou montar minha loja aqui. Começou a contar, eu digo, vai, Deus é contigo. Aí até ontem, esses dias, obrigado, Monique, Deus abençoe. Passei, ele estava com a lojinha lá, inaugurando a lojinha dele. Eu digo, eita glória. E eu nos meus trajes, short jeans, de chinelo ou descalço, eu vou no mercado. Ele começou a contar para a funcionária dele. Olha quem me salvou. Eu digo, eu não. O que foi? Estou entendendo, fiquei sem entender nada. Ele disse, olha, você me salvou. Eu digo, eu não, por quê? Fiquei sem entender. Naquele dia ali eu não sabia, naquele dia que você falou comigo lá no mercado, lembra? Eu digo, lembro. Eu não sabia o que fazer da minha vida não. Aí contando para a mulher, a gente até chorou, foi uma coisa tremenda. Ele me deu uma palavra que eu não esqueço nunca mais aquilo. E eu estou aqui, eu estou indo para a igreja. Estou lá, eu quero ir até na sua igreja. Eu digo, não, mas continue congregando lá onde você está. Está indo na igreja lá próxima. E outra, estou dedicado, vou ser dizimista fiel. Ele contando. Está aqui para a glória de Deus, aí contando para a funcionária. Aí depois que ele perguntando, eu digo, eu sou pastor. Ele disse, eu não sabia. Também não me identifiquei e continuo indo com meu short e descalço. Ou pegado na mão de Benjamin, às vezes levo Sansão, o cachorro. Aí boto no braço, pega a coisa e sai. Ele disse, Deus mudou a minha vida. Eu não sabia o que fazer da minha vida, eu estava pensando na besteira. Porque os espinhos estavam sufocando. E eu digo para você que me assiste, levanta a sua cabeça. Eu digo para você que está aqui, levante a sua cabeça. Teve uma decepção grande? Levanta a cabeça.
Eu disse para o pastor Betão, eu tive uma decepção, que quando eu parei, eu chorei muito. Mas eu caí em si e eu disse, Deus, tá aqui, eu vou de novo. Olha eu aqui de novo, glória a Deus. Não sei a decepção que você teve, eu não sei a decepção que você está tendo, não sei o momento que você está enfrentando. Esfria sua cabeça, não desista. Levante sua cabeça, não deixe os espinhos te sufocar. Deus é com você. Não vale a pena, não guarde mágoa, não deixe o espinho da mágoa furar o teu coração. Não guarde rancor, não vale a pena resistir os fracos na fé, a Bíblia diz. E siga com Jesus. Glória a Deus. É tão bom a gente estar de pé. Não vale a pena perder a paz. Coloca a mão sobre o teu coração, você que me assiste, que ainda não entregou a vida para Jesus. Declare Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você que está afastado, volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tira o espinho do teu coração, tira o espinho da avareza, tira o espinho da negatividade, do orgulho, o espinho da soberba, da mágoa, do ressentimento, do ódio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe cada pessoa em nome de Jesus, de uma maneira tremenda, sobrenatural. Levanta esse homem que está caído. Eu repreendo esses espíritos malignos, esses demônios que têm cercado essa pessoa, querendo tirar sua vida para se apossar da sua alma. Mas em nome de Jesus, demônio, bate em retirada, cai agora. Eu lanço todos no abismo em nome de Jesus. Saia angústia, saia depressão, saia maldição, esse ódio, espírito do ódio que está tomando conta dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, demônio, espírito maligno, saia dessa vida, saia dessa casa. Espírito do jogo, da jogatina, da bebida, espíritos malignos que se dão um nome pagão lá nas religiões afrodescendentes, de onde que vieram, em nome de Jesus, bate em retirada. Essa pessoa que fez um pacto com o diabo, eu desfaço em nome de Jesus. Ela que quer sair, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Erga as tuas mãos aos céus, diga: Senhor, eu recebo a tua paz, eu recebo o teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Vai adorando agora, vai dizendo obrigado, Senhor. Vai pedindo a presença do Espírito Santo na tua vida. Vai se enchendo do Senhor. Pede para o Espírito Santo te encher. Oh Deus, enche esse lugar da tua presença. Visita essa pessoa agora. Oh, aleluia. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Cante com fé, diga: Espírito, enche a minha vida. Vai, toda a igreja assim, ó. Espírito, enche a minha vida. Oh, chama por ele. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Estou sentindo a presença. Levante as tuas mãos e diga: ó, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
diante do teu altar. Cante com fé. As minhas mãos, levante as tuas mãos onde você estiver, em casa, na igreja, no trabalho. Levante a tua mão e em louvor te adoro. Oh glória, oh ricalabalas, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Começa a derramar agora o teu coração. Começa a buscar a presença do Espírito Santo. Você que fala em línguas da liberdade, vai se enchendo. Aonde você estiver, recebe a presença do Senhor. Oh glória, oh glória. Enche essa pessoa, meu Deus, do Espírito Santo. Abre o céu sobre ela, vem sobre ela. Toca nessa pessoa. Vai trazendo os dons, o dom da palavra, o dom da cura, da fé. Oh meu Deus, o dom de discernir o Espírito. Recebe, querido, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia. Oricatalabalas, ripalabassoricantalabalas. É a presença de Deus, é o fogo de Deus sobre você. Oh glória, recebe, seja cheio da Shekinah, do poder de Deus, da unção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Receba alegria, seja feliz, seja curado, seja liberto. Oh glória, sai o espinho, sai a depressão, se enche do fogo de Deus. Oh aleluia, 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 aleluia. Seja batizado, seja renovado no Espírito Santo de Deus. Meu coração eu quero derrama teu coração diante do teu altar. Como é bom estar na presença dele. Sinta a presença do Espírito Santo hoje, aonde você estiver. O Espírito de Deus é maior. O Espírito de Deus maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha medo do maligno, porque maior é o Espírito de Deus que está em você. Maior é a unção de Deus que está em você. Aquele que se junta com o Senhor se torna um só Espírito. Oh glória, aleluia. No teu altar. Oh glória, diga aleluia. Aplauda o Senhor. Dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus.